Para fazer mestrado ou doutorado, geralmente tu vai passar por algum tipo de seleção. Assim como para dar aula numa universidade ou para fazer algum concurso, entrar numa grande empresa, enfim. Existe geralmente um protocolo de como acontecem essas provas. Para compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, como foi fazer essas provas de seleção para o mestrado e para o doutorado, eu resolvi gravar esse vídeo, até porque tem algumas coisas curiosas que aconteceram nesse meio do caminho e que me trouxeram até aqui. Como eu já falei em outras oportunidades, eu tive bolsa tanto no mestrado quanto agora no doutorado. E esses cursos, como vocês devem saber, custam muito caro. Eu nunca teria condições de pagar um curso desse, porque é realmente bem caro. Bom, mas para falar um pouco sobre essas provas que eu passei, foi muito doido, assim, a maneira como eu fui parar no mestrado. Porque acontece que eu sempre gostei de fazer pesquisa, eu sempre gostei da coisa científica, mas eu nunca tinha imaginado fazer um mestrado na minha vida. Eu achava que aquilo não era para mim, eu achava que eu não era capaz de conseguir uma vaga, muito menos uma vaga com uma bolsa. Eu sei que muitas mulheres vivem a mesma situação, assim, que eu vivi, essa insegurança, essa questão, assim, que até tem nome, né? Síndrome da impostora. A gente acha que a gente não é capaz, que aquilo ali não é pra gente, a gente não é merecedora daquele espaço. Mas isso aí é assunto pra outro momento, isso é assunto pra sala de terapia, que é muito importante, aliás. Então, na época, antes de fazer a seleção de mestrado, eu acabei indo fazer essa prova, muito influenciada por um amigo meu, que hoje a gente quase nem tem contato mais, por motivos de força maior da vida, que levou a gente para outros caminhos, mas ele sempre falava muito em fazer mestrado. E eu acabei percebendo que aquilo ali talvez não fosse um bicho tão de 7 cabeças quanto eu imaginava, talvez umas 5 cabeças. E aí eu me formei, e aí eu fiquei me dedicando a trabalhar aquele ano todo, me dediquei só para isso, e quando chegou na época das provas de mestrado, eu fiquei sabendo que ia ter a seleção. Procurei a orientadora com quem eu já trabalhava há algum tempo na iniciação científica, que também orientou meu trabalho de conclusão de curso de monografia, e ela falou: meu, tenta, sabe? O não tu já tem, mais ou menos nesse sentido, assim. E aí eu fui tentar descobrir como é que era. Primeiro eu tinha que inscrever uma série de documentos para comprovar tudo que eu já tinha feito até ali. Cursos, artigos publicados, formação, palestra que eu tinha participado, que eu tinha ministrado, tudo que eu tivesse feito até ali. Atualizei todo o meu Lattes, peguei todos os comprovantes, reuni numa pastinha e fui lá entregar. E no mestrado também, além dos comprovantes, tu tem que escrever um projeto, pré-projeto, é uma proposta, onde tu vai propor algum tema de pesquisa e dizer a importância daquilo e o referencial teórico que tu pretende usar para ver se a tua pesquisa tem a ver com aquela linha que o programa de pós-graduação oferece e se vai ter algum professor que tem condições de te orientar. O programa é interdisciplinar, então tem espaço para muita gente, vem com a gente. Feito isso, essa era a primeira etapa, então tu passava por uma seleção criteriosa a partir daquilo ali que tu comprovava, porque cada coisinha feita computava alguns pontos naquela X categoria. Então tinha a produção acadêmica, a produção artística e a produção técnica, uma coisa assim. E no fim das contas era bastante coisa assim, eu consegui incluir espetáculos que eu tinha apresentado, o que eu tinha participado da assessoria de imprensa, por exemplo, reportagens jornalísticas que eu tinha publicado, tudo isso acabou contando e eu passei então nessa primeira etapa da seleção. A segunda etapa da seleção era uma prova escrita. Para essa prova escrita, eles indicavam alguns livros que tu tinha que ler, que geralmente são livros mais gerais em relação ao programa de pós-graduação. No meu caso, tinham a ver com cultura, com identidade, com memória. E aí eu li aqueles livros, me preparei e fui para fazer a prova de seleção. E aí tu recebia um papel e nesse papel tinha 2 perguntas. Cada uma das perguntas tu tinha que dissertar, argumentando o que tu achava daquilo com base nos autores que tu tinha lido para essa prova. E aí lá fui eu fazer as minhas 2 respostas e eu tinha entendido, tal coisa. Gente, chegou uma hora que eu pensei, o que estou escrevendo aqui? E aí que chega o momento importante dessa seleção. Alguma coisa, alguma pergunta, tá? Eu até tenho a prova, não sei de que ela tá. Perguntava alguma coisa sobre a memória. E eu sei que eu peguei Stuart Hall, que era uma das leituras, e coloquei na resposta com uma frase do Rei Leão. Uma frase, na verdade, mais especificamente do Rafiki, o macaco. Aquele sabe o macaco quando vai encontrar o Simba. E aí eu citei a resposta lá. Sim, o passado pode doer, mas está no passado. O que você pode fazer é fugir dele ou aprender com ele. Bom, eu escrevi mais ou menos isso, que é mais ou menos o que o Rafiki falou, no meio da minha resposta junto com
com Stuart Hall. Eu acho que funcionou, porque eu passei nessa etapa também e fui para a terceira etapa de entrevista. Perguntaram, né, bem na sinceridade, o que eu pretendia com aquele programa, o que eu queria fazer ali, o que eu queria pesquisar e se eu tinha interesse em ter uma bolsa. Eu falei que sim, que eu tinha interesse em ter bolsa e que sim, eu também gostaria de continuar trabalhando. E eu disse que se eu não tivesse bolsa, eu não teria como cursar. Eu fui muito sincera, porque realmente não tinha dinheiro, eu não tenho dinheiro para pagar um curso de pós. Saí de lá super nervosa e depois de alguns tempos, semanas, eu recebi a resposta que sim, eu tinha passado nessa seleção e que eu fiquei em 5º lugar. 4º ou 5º, agora não me lembro. E eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu nunca imaginava passar. E aí nesse caso, depois tinha uma outra seleção que tu inscrevia também os teus documentos, os teus comprovantes para tu tentar a bolsa. Muito feliz e contente de conseguir uma bolsa taxas, uma bolsa da CAPES, onde tu ganha o benefício da mensalidade. Então eles bancam a tua mensalidade, em troca tu te dedica e tu produz ciência para o nosso país, mas é uma bolsa que te permite continuar trabalhando assalariadamente. Então eu terminei a graduação, dei um ano de intervalo e comecei o mestrado. Terminei o mestrado muito contente com a pesquisa que eu tinha feito, mas pesquisei um tema muito pesado do qual eu já falei aqui, que é a violência sexual contra as crianças no jornalismo brasileiro. E eu estava num momento muito, como é que eu vou dizer assim, muito pesado da minha vida, foi muito difícil trabalhar com esse tema. Eu pessoalmente não estava bem, estava num processo muito profundo de depressão. E aí eu pensei, eu não quero fazer doutorado agora, eu quero dar um tempo da academia um pouco, dessa produtividade e tudo mais. E eu pretendia esperar alguns anos para fazer doutorado. Eis que eu soube que tinha novamente a possibilidade de conseguir bolsa. Eu sabia que a universidade naquele momento estava num momento fértil para as bolsas. Na mesma medida, a gente estava para trocar de governo aqui no país para um governo que talvez não se importa tanto assim com a ciência, e eu tive medo que as bolsas fossem terminar. Bom, isso realmente aconteceu, mas antes disso acabei fazendo a seleção de doutorado, que aconteceu em 2 etapas e não mais em 3, como foi no mestrado. A primeira era a inscrição de todos os documentos e comprovantes. Passada essa etapa, na qual eu fui aprovada, te chamam para uma entrevista. Feito isso, eu fui para casa, enfim, satisfeita, mas eu tava bem mais sem confiança. O que aconteceu? Eu passei numa colocação boa também, mas eu teria que passar pela outra seleção da bolsa. E aí o meu eu dizia, passou, mas agora não vai conseguir a bolsa, então não vai estudar, paciência. E aí eu fui, inscrevi tudo para tentar a bolsa, e para minha grata surpresa eu consegui uma bolsa, de novo, bolsa taxas, que é essa modalidade que tu pode continuar trabalhando, mas tu tem os custos da tua mensalidade pago pela CAPES. Fiquei muito feliz, óbvio. E algumas horas depois que saiu esse documento, eu recebi um telefonema da universidade dizendo que uma pessoa que ganhou a bolsa integral tinha desistido dessa bolsa porque ela passou em uma outra instituição e que essa bolsa era minha se eu quisesse. Uma bolsa onde tu ganha a mensalidade, os custos da mensalidade, mas tu também ganha um valor em dinheiro para tu te sustentar e não pode trabalhar, ou seja, essa bolsa que tu ganha é para tu te dedicar exclusivamente para a academia. Aquilo me pegou muito de surpresa. Eu estava na redação quando eu recebi essa notícia, eu estava no meio de uma loucura da redação, como sempre é aquele ambiente, mas eu precisava da resposta naquele momento, assim, logo, né? Dali umas horas, naquele dia, enfim. E aí eu acabei ligando lá para a secretaria e desistindo dessa possibilidade de bolsa integral, porque eu achava importante continuar trabalhando e vivendo o mercado um pouco mais. Talvez foi uma loucura da minha parte ter desistido dessa bolsa, sim. E enfim, não sei se foi a melhor decisão que eu tomei, mas foi a decisão mais acertada naquele momento. E com isso tudo eu quero dizer, se você tem vontade de fazer uma pós-graduação, um curso, procura a universidade que está perto de ti, mesmo que tu não tenha condições de pagar e que ela seja uma universidade privada, como é o caso de onde eu curso, e procura saber quais são os subsídios que existem, os financiamentos, as bolsas de custeio, ou mesmo as condições especiais de pagamento. Por exemplo, às vezes tem bolsa para professor, ou às vezes tem bolsa para funcionário da instituição e o funcionário nem sabe disso. Então, assim, se informa, procura saber, conversa com as pessoas. Se tiver dúvida, me escreve aqui embaixo, entre em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer de te ajudar a realizar esse sonho, porque eu acho que para quem gosta de estudar, o mundo da ciência pode ser transformador. Então eu acho que é muito bonito quando a gente consegue realizar uma coisa que a gente gosta e fazer uma coisa que a gente acredita. Então, esse é o meu conselho. Vai atrás, se informa e busca saber, porque sempre tem alguma forma de conseguir. E se tu não te imagina fazendo isso, eu acho que esse ambiente não é pra ti, pensa melhor, porque eu também achava isso e hoje eu não conseguiria viver sem fazer as minhas problematizações aí, meus argumentos baseados em fatos científicos.